Me dá um exemplo de algo que tu acha que é um gerador. Desculpa, um receptor. Uma antena. Interessante o que o amigo falou, é verdade, uma antena ela recebe radiações eletromagnéticas. Parabéns, é verdade o que tu falou. Só que nós funcionamos como uma antena. Por isso que às vezes tu te coloca, né, encosta na antena ou melhora a imagem, né? É verdade, eu sou condutor. Só que na verdade agora, o receptor não é aquele cara que recebe algo. É aquele cara que recebe energia elétrica e a transforma em algum outro tipo de energia. A antena, de certa forma, parabéns, a antena, de certa forma, ela recebe energia elétrica e entrega energia elétrica para o circuito, certo? Ó, motor é o melhor exemplo, mas motor elétrico, né, gente? Porque o motor elétrico, ele recebe eletricidade e gira, não gira? Ao girar, ele está transformando energia elétrica em energia cinética, energia de rotação, tranquilo? A montanha-russa que recebe elétrica e transforma em cinética e mecânica dependendo do ponto. Perfeito. Como é que o carrinho de montanha-russa chega lá em cima? Tem motores elétricos atuando no carrinho, com certeza. Depois que ele chegou lá em cima, ele não ganha mais energia, ele só vai transformando a energia potencial gravitacional vinda dos motores em cinética e em potencial gravitacional à medida que ele sobe e desce. A bateria de celular, ela armazena energia elétrica e entrega energia elétrica. Certo? Ela armazena energia elétrica na forma química e usa essa energia na forma química para transformar em elétrica de novo. Mas tu vê, para ser considerado um receptor, uma bateria carregando é um receptor. Porque uma bateria fornecendo energia para o celular é um gerador, lembra? As baterias, né, que nem essa que a gente acabou de resolver do eletroforos. Beleza? Pois não. Porque assim, o que é uma reação química? Um material se oxida e o outro se reduz, lembra? Certo? À medida que tu oxida o material, ele vai se impregnar na outro polo da bateria internamente. Se ela é recarregável, essa oxidação vai mudar de posição. Então uma hora tu está oxidando o material quando está usando ela, outra hora está reduzindo o material. Com esse vai e vem de material dentro da pilha, vai começando a ter incrustações de materiais nas laterais, certo? E aí tem menos materiais para fluir de um polo para o outro. E depois de algum tempo, então, está tão incrustado o material, tem tão pouco metal livre para ir de um polo para o outro, que ela já não mais pega muita carga. Pega um pouco de carga, vai usar, já acaba a carga. Beleza? No aparelho que não vicia, quer dizer o quê? Pois é, os engenheiros foram aprimorando o sistema e foram colocando as placas em posições mais adequadas, escolhendo um metal que tinha menos incrustação nas laterais da pilha, e antes, então, as pilhas podiam, sei lá, ter 100, 200 ciclos de recarga. Hoje as baterias celulares dão 1000 e poucos ciclos de recarga antes de não funcionar mais. Ou seja, é algo técnico. A gente diz o seguinte, ó, descobrimos como é que funciona a pilha. É a ideia do químico e do físico. Descobrimos como é que calcula a DDP entre dois metais. Agora, quem vai construir a pilha e vai melhorar ela é o engenheiro. Ou seja, né, sabemos o fenômeno físico envolvido. Quer melhorar, quer deixar menor, mais poderosa? Vamos fazer, desfazer, vamos abrir pilha que estragou e descobrir por que estragou, certo? É um aspecto mais de engenharia, mas a pergunta é muito válida. Ou seja, baterias que não viciam, né, geralmente de íons de lítio, é porque ela é feita com metal específico, lítio, que vai gerar menos incrustações no fluxo de cátions e ânions dentro da pilha. E aí tem muita coisa para acontecer. Eu citei para vocês a pilha da NASA, né, de 15 mil e poucos volts. Citei? É uma pilha que é assim, do tamanho desse pedaço de giz, cara, dá 15 mil volts. 15 mil volts, uma porcaria dessa, só que ela é radioativa, por isso que não dá para usar no nosso celular ainda, certo? Ô galerinha, o contrário de gerador, receptor, eu pedi que tu chutasse o que era um receptor. Tu acha que uma lâmpada dessa, aquela clássica, ó, ela é um receptor de energia elétrica? Tu vê, é que tu tá usando na verdade a parte intuitiva. Recebeu energia é receptor, não basta receber. Tem que transformar em algum outro tipo de energia. Ou seja, mas a energia elétrica se transformou em térmica e aí brilhou. Energia luminosa. Mas isso é efeito Joule. E efeito Joule é característica de resistores. Para entender a pilha incandescente, não precisa te ensinar nada mais. É resistor. Porém, quando eu tenho um motor, imagina que tu comprou um motor lá do poço da tua casa. Poço, professor? É poço, é muito massa ter um poço em casa. Não precisa depender da péssima qualidade, né, da distribuição de água da casa, que é até péssima, desculpa galerinha que trabalha na casa.
Mas é que assim, né, é péssimo em alguns locais, em alguns lugares é muito bom o atendimento, mas de maneira geral, como o país é enorme, a gente perde muita água e às vezes ela chega contaminada já, né? Não pela Casan que tratou ela, mas pela tubulação. Imagina quantos quilômetros de tubo não tem que passear água para tu tomar banho, né? Certo? Depois ela cai na tua caixa d'água. Quantos anos será que teu pai não abre a caixa d'água e não vê, né? Os bichinhos boiando lá. Então é uma coisa, isso é uma coisa delicada, a questão de saúde pública é importante, né? Anualmente, tu e o teu pai lá na caixa d'água dá uma geral. Tem uma história muito bizarra de caixa d'água que eu não vou contar. Não, de sacanagem. É que uma vez teve uma colega nossa que deu uma sacaneada numa caixa d'água num outro prédio que a gente trabalhava. Ela botou lá. Ela botou uma porcaria na caixa d'água. Imagina, que tristeza. Sei lá, não sei se ela fez cocô na caixa d'água. Ai, que idiota. Vocês souberam daquela cidade francesa que teve um acesso de loucura porque o governo norte-americano estava testando LSD na galera? Né? Bizarro, né, cara? Bizarro isso, né? Certo? Bizarro. Ô, galerinha! Não! Lâmpada não é um receptor. Essa não, porque ela é um resistor. Essa ela não é resistor puro. Uma parte da energia dela é usada para fazer a lâmpada brilhar. Mas uma outra parte é dissipada devido a resistência interna. Tanto que ela dá uma aquecidinha. O próprio gás, ao ser percorrido por corrente elétrica, dá uma aquecidinha. Mas ele brilha por aquecer? Não, por isso que ela é chamada lâmpada fria. A lâmpada incandescente, sim, ela brilha por estar quente. Lembra, o filamento chega a 900 graus, cara. 900 graus, caralho, é uma boa expressão para essa hora. Calma, ó, aqui é 120 graus, tá? Então tu só queimadura de segundo grau no máximo, se tu encostar na lâmpada. Mas ali é 900, meu. Quando tu encosta nessa lâmpada aqui, ó, mas não chega nem a doer. A dor vai lá perto de 60 graus, né? Deve estar uns 45, 50 graus essa lâmpada. Não é pelo fato de ela estar aquecida que ela brilha. Essa eu posso chamar de receptor. Mas o melhor receptor é o ventilador, ou o aspirador de pó, ou qualquer motor elétrico. Vamos lembrar como é que fabrica motor elétrico? Primeiro tu pega um ímã. Depois tu pega fio e enrola. O Ørsted descobriu que corrente elétrica gera... Se tu organizar a tua espira numa posição adequada com o teu ímã, um vai começar a atuar sobre o outro e vai começar a rodopiar. Certo? Na feira do ano passado, feira de ciências, no outro colégio, ano passado, sobrou fio esmaltado, sobrou uns ímãs que eu roubei do meu pai lá para gurizada fazer uns experimentos. E aí eu tava lá em casa, meu filho não foi aquele final de semana comigo, eu tinha tomado umas 2 taças de vinho, me empolguei, tinha lá o ímã, tinha o fio, eu peguei um pote de amendoim velho e sem me deslocar da mesa, Super Bowl, depois pega o Super Bowl pra mim. Liguei, começou a girar o motor. Tu vê, cara, é meia hora de serviço. Meia hora de serviço, fio esmaltado, ímã. Motor elétrico é uma coisa idiota. Tu pega fio, enrola, faz uma espira, ou melhor, várias espiras, um solê, bota no centro desse solenoide um ímã. Se tu botar um pininho de metal para poder deixar esse ímã girando, ele começa a girar como se fosse um motorzinho. Se tu preferir, tu pode fazer a bobina girar e deixar o ímã parado, que é o mais clássico. Geralmente nos motores, tu já desmontou algum motor na tua casa, os ímãs estão em volta, né? E o induzido, que é feito de fio enrolado, que fica girando dentro do motor, certo? Então, peraí, quando eu faço um motor elétrico e jogo energia nele, parte da energia faz o motor girar. Isso é que eu queria. Mas, infelizmente, como ele é feito de fio, ele possui resistência e eu perco uma parte da DDP nessa resistência interna. Que triste. Mas espera aí, cara, esse desenho não está idêntico ao desenho que eu fazia dos geradores? Como é que será que eu vou conseguir distinguir um gerador de um receptor? Na verdade, ainda é indistinguível. Não dá para distinguir ainda. Agora presta atenção. O que distingue um gerador e um receptor? A direção da corrente. Qual é o segredo? De conta que eu dividi com o resto da galera. Ele vai contra... Ah, legal, legal. Peraí, teve uma aula uma vez que eu te falei, o grandão, É positivo. o pequenininho. Aí tu larga uma baguinha positiva, para garantir, larga dos dois lados, os opostos, os iguais.
sentido convencional. Olha esse sentido, está a favor do que deveria ser o sentido convencional? Esse cara está recebendo corrente boca abaixo. Tem alguém mais forte que ele empurrando corrente para cima dele. Olha esse sentido da corrente. Está a favor, não está? Então isso é um gerador. Isso é um receptor. O senhor não é o E' ali que difere? É E e E'? Não, aquele linha ali é uma bobagem. Aquele é um linha, eu juro. E'. Galera, cuidado. Visualmente, gerador e receptor é a mesma porcaria. Tu tem que olhar a setinha do I para tu poder apontar e falar, gerador, tu é receptor. Tem que olhar o I dele. A equação do gerador era para determinar DDP nos polos. Vê se tu lembra comigo. O que eu gero, que eu entrego no circuito, na verdade, é aquilo que eu gerei internamente menos o que eu perdi. E o que eu perdi por efeito Joule é R vezes I. Lembra a equação do gerador? Aqui a situação é bem diferente. Eu não estou gerando e consumindo. Eu estou consumindo e consumindo. Uma parte eu consumo de maneira útil, fazendo o motor girar. A outra parte eu consumo de maneira inútil. Efeito aquecimento. Eu não queria que meu motor aquecesse, eu queria só que ele girasse. Pois então é o que a gente faz quando o motor é muito poderoso e a gente quer continuar metendo gás nele, a gente pode aumentar o sistema de refrigeração nele. No caso dos motores de combustão interna, a gente bota uma bomba de água fazendo água circular pelas camisas do motor, né, que são as capas dos cilindros, digamos assim. Uma usina nuclear, o grande problema de uma usina nuclear é o aquecimento. Gera tanta energia que se tu não controla o aquecimento, derrete tudo ali e tu perde o controle da brincadeira. Foi o que aconteceu em Fukushima, foi o que aconteceu em Chernobyl. O grande problema de uma usina hidrelétrica é o aquecimento. E não só isso, pensa bem, eu quero mais potência no meu motor, vou botar mais gasolina. Vai explodir mais vezes, vai girar mais rápido, vai ter mais atrito, vai ter mais fogo lá dentro, vai esquentar mais. Se eu não aumentar proporcionalmente o sistema de arrefecimento, o sistema de resfriamento, vai acabar fundindo o motor. Certo? Então isso é com o motor elétrico também. Perfeito o que tu falou. Para poder jogar mais corrente e não fritar o motor, só se eu resfriar ele. Para vocês terem uma noção, a ilha já sofreu uma consequência grave disso. Os cabos que levam energia elétrica para os 300 mil habitantes da ilha são cabos relativamente grossos. Pouco mais grosso que os fios que alimentam a lâmpada. Concorda comigo? Imagina, a corrente elétrica de cada lâmpada acesa na ilha tem que passar por esses fios. Esses fios eles passavam originalmente por dentro da ponte, pela parte subterrânea da ponte. Só que aí o cara tem que fazer uma conta. Olha, para não precisar de resfriamento do fio, ele tem que ser dessa espessura. Aí não dá de instalar. O fabricante ele só vende até assim. Ah, então tá, vamos botar 2. Não, 2 não dá, esquenta muito, vai derreter o fio. Aí então vamos resfriar os fios. Vamos resfriar com água, que é baratinho. Com água vai oxidar, vai dar merda. Vamos fazer com óleo. Então beleza. Então tu vê, os fios que alimentam a ilha, cara, são fios dessa espessura, lá por debaixo da ponte, e em volta dele tem um tipo de um cano, por onde passa óleo. Esse óleo é bombeado, vai resfriando o fio, passa por um radiador para esfriar e volta, que nem um resfriamento de carro. Aí o manezinho foi lá, aí deu problema. Leva o capitão, tem a lanterna aí, ó. Não, o liquinho. Dá o liquinho então. O cara pega um liquinho, para quem não sabe, o liquinho tem fogo ali, fogo no liquinho para iluminar. Para o trânsito na ponte, entra debaixo da ponte, aquele alçapãozinho que tem lá, que você deve ter percebido. Tá tendo vazamento de óleo. E aí o óleo estava sendo pulverizado pelo vazamentozinho. Imagina, óleo e fogo. O cara com o liquinho, botou fogo. Botou fogo em toda a parte de baixo da ponte. Esses fios que devem custar uma baba, né? Foram para o espaço e a ilha ficou 3 ou 4 dias na escuridão. Resumindo, calcula o tamanho do prejuízo de quem tinha comércio na ilha e tinha coisas congeladas na ilha. Tu imagina o tamanho o prejuízo dos supermercados, cara. Claro, se tem uma rede, Angeloni, o cara percebe que vai dar merda, já liga para os caminhões que eles têm, começa a pegar os caminhões frigoríficos e jogar para a rede, né, distribuição, e já bota em outros mercados fora da ilha. Agora o cara que tem uma bodeguinha lá, os mercadinhos, que se mata de trabalhar honestamente e pagar os impostos maiores do mundo. Vem de repente, acabou a energia. E o estoque dele lá de 10 mil reais apodrece. Aí é foda, cara. Mas isso por causa do quê? Falta de estudo. É claro que a Celeste teve que arcar com uma série de... Aí tem de tudo. Aí tem de tudo. Faz bastante tempo, cara. Eu lembro, eu tava...
Eu lembro da encrenca que foi, né, cara? E o triste de saber que o sujeito, porra, cara, com liquinho. Qual é o sujeito que vai arrumar alguma coisa nessa vida com liquinho? Certo? Nem pra pescar se usa mais hoje, usa alguma coisa de LED ali, pronto, usa LED pra pescar hoje, muito mais ninja. Liquinho. É isso aqui, ó. É um bujãozinho de gás, meu Deus. Aí aqui, ó, ele tem um negocinho de vidro pra proteger. Tem uma camisinha, olha que legal. Ele tem um caninho furadinho e tem uma camisinha feita de um tecido bem resistente, certo? Tu pega na válvula dele aqui, libera um pouco de gás e acende. Quando tu acende, essa camisinha, ela é um tecido, e o tecido já deve ter visto, né? Ele deixa o ar passar por ele. Só que na hora que o ar vai passar pelo tecido, ele se espalha pelos furinhos. Então quando tu botar fogo, toda aquela camisinha vai ficar acesa. Então digamos que é uma lâmpada antiga. Antigamente as lâmpadas todas eram assim. GLP, já é chique. Antigamente era óleo de baleia. E aqui em Florianópolis, como em Bituba, tinha então os postes com lampiões com óleo de baleia. Num determinado horário, ia um funcionário da prefeitura riscando fósforo e acendendo cada lampião desse antes do advento de energia elétrica. Certo? Por isso que as regiões baleeiras eram tão importantes, porque o combustível que iluminava as cidades vinha da gordura da baleia, aquecida, óleo de baleia. Beleza, galerinha? Interessante, bacana a tua pergunta. Um liquinho. Nunca usar um liquinho num ambiente fechado, porque como tem fogo ali, ele vai ajudar a consumir o oxigênio do ambiente, certo? Nunca usar um liquinho perto de materiais combustíveis, pode dar explosão. E naquele caso aconteceu uma tragédia, porque teve gente que morreu em função do negócio. Por quê? Porque se tem um velhinho que está dentro de um elevador que trancou, como vai trancar todos os elevadores da cidade, os caras de uma dessas empresas aí que tu conhece de elevador, não vão poder dar conta de atender todos. E alguns deles têm problema cardíaco, fica nervoso, morre um. Certo? Aí nós temos um certo número de geradores para atender os hospitais quando falta energia. Só que todos os geradores já estão alugados. Então tem gente que vai estar na UTI, vai acabar a energia do aparelho da UTI, vai morrer. Então tu vê, né, cara, energia elétrica hoje é questão de vida ou morte para a sociedade organizada, certo? Tem que estudar, para ser técnico tem que estudar. Técnico é uma coisa muito importante na nossa vida, cara. O sujeito que saiba fazer a coisa. Precisamos do cara teórico e precisamos do cara para meter a mão na massa. Hoje em dia, tudo dá dinheiro. Se tu abrir uma empresinha de manutenção, eu faço manutenção elétrica em casas. Se o cara te liga, tu marca o horário, tu aparece no horário e tu é honesto, tu te topa de dinheiro. É impressionante, não tem uma empresa que obedeça os cronogramas, que atenda com qualidade. Meu Deus, cara, eu ligo pro cara, amigo, a minha máquina de lavar estragou, tu podia vir aqui? Tô indo amanhã, o cara não vem. Ele não liga avisando que não vai, cara. É tão revoltante, certo? É que é tanto emprego, é tanto trabalho, que o cara ignora um trabalho e não tem consequência na vida dele. Olha que legal a tua oportunidade, cara. Se tu for competente, pode ser sapateiro, pedreiro, metalurgião, até faxineiro. Monta uma equipe de faxina, ganha dinheiro. Vai ganhar dinheiro, que top de dinheiro. Não se esqueçam disso, tá? Então não é só estudo técnico, não. Quem é trabalhador e organizado tem seu lugar no sol ainda. Beleza? Ô galera, olha só. Gerador e receptor é a mesma coisa? Não. Claro que não. Eu quero descobrir uma equação para DDP nos polos. Antes era E menos R vezes I, só que agora é um consumo e é um consumo de energia. R vezes I. Alguns alunos falam assim, professor, não deveria ser menos e menos? Eu acho legal essa ideia. Tudo bem, poderia ser menos e menos. Só que quando eu estou montando para vocês a equação do receptor, já fica embutido que isso é uma queda de tensão, é uma redução de tensão. Se essa era a chamada equação do gerador, muito obrigado pela participação. Equação do receptor. Como é que era o gráfico da equação do gerador? Crescente ou decrescente? Por quê? Porra, que chique, o coeficiente angular era negativo. Era assim o gráfico, não era? Força corrente de curto-circuito. Chega uma hora que a corrente é tão grande que a DDP nos polos. Como é que se obtém a corrente de curto-circuito? Igual a zero. Como é que vai ser a curva característica de um receptor? Crescente ou decrescente? Crescente. Começa a dar força contra a eletromotriz. Olha o nome, hein? Não falei o nome dela, vou escrever aqui, ó. É justo chamar de força contra eletromotriz? Qual era o nome desse cara aqui do gerador? Força eletromotriz, a força que movimenta o elétron.
não está empurrando no sentido oposto? Força contra a eletromotriz. Nada mais justo. Peraí. Quando a gente falou do gerador, nós falamos da potência dissipada, potência gerada e potência útil. Deve ter a mesma coisa no receptor, né? Potência gerada, potência dissipada e potência útil. Não é potência gerada, porque não está gerando. Potência recebida ou potência total? Onde tu acha que é a potência dissipada? Na força contra a eletromotriz, na resistência interna ou nos polos? Onde é que é a potência dissipada? Toda a DDP que eu aplico nos polos de motor vai ser perdida? Não, né? Senão não faria sentido eu comprar o meu motor. Quando eu compro lá um motor 220 volts, todos os 220 volts vão ser perdidos em efeito Joule? Senão seria um resistor. Concorda comigo? Então a dissipada não é nos polos, por incrível que pareça. Ou é resistência interna ou é na força contra a eletromotriz. Claro, dissipação de energia é sempre efeito Joule, galera. É sempre no R, é sempre no resistor. Potência elétrica nós já estamos acostumados, é V vezes I. Mas é claro que existe V igual a R. Substituindo uma na outra, fica como a fórmula de potência? V igual a R. RI ao quadrado, só que eu vou chamar o R de Rzinho. Por que Rzinho? Para lembrar que é a resistência interna. P o que mesmo? Potência o quê? DC, efeito Joule. Potência útil. Qual que tu acha que é a potência útil? A potência que eu aplico nos polos, na resistência interna ou na força contra a eletromotriz? Nos polos, vamos pensar, tu comprou um motor de 220 volts. Tu conecta na tomada, tu vai usar todos os 220 volts? Não, tu só vai usar a parte que está aplicada na força contra a eletromotriz, porque essa parte vai ser jogada fora. Logo, a potência útil não é V vezes I, é E' vezes I. Só que eu te pergunto, vai estar escrito na prova potência útil de um receptor? Não, vai ter só V vezes I. Se é um receptor, tem que lembrar, o que eu aproveito de um receptor? Já que a resistência interna só me atrapalha. Eu aproveito a força contra a eletromotriz. O aluno poderia perguntar, professor, por que não corta essa porcaria da resistência interna? E joga fora. Por que não corta a resistência interna? Porque como é que é feito o motor? De fio. E fio possui, se tu não usa fio, tu não tem motor. Resumindo, aqui na física a gente desenha a força contra a eletromotriz e a separadamente. Na prática elas estão unidas. Beleza? Potência total. Agora sim, potência total. Resistência interna nos polos ou na força contra a eletromotriz? Claro, porque nos polos que eu vou usar tudo, que eu vou gastar de potência é o que eu boto na tomada. Se eu pego um aparelho de 220 volts, ele vai consumir quantos volts? 220. Mas para girar, ele vai girar com os 220 volts? Não. Potência total, galera, é V vezes I mesmo. Onde esse V tem que entender que é a potência nos polos. Esse V é a DDP nos polos. Tu lembra o que era rendimento? Lucro sobre investimento. Que lucro que eu espero de um receptor? A potência dos polos, a potência útil ou a potência dissipada? A dos polos é o que eu vou pagar na conta de luz, mas não é o que eu vou aproveitar. Eu só vou aproveitar a potência útil, por isso que ela é chamada de útil, porque dá para utilizar, certo? E que investimento que eu faço? A total é o que eu vou pagar. Como potência útil é E' vezes I e potência total é V vezes I, corta os I's, rendimento de um receptor. E' sobre V. Imagina que o motor é para ser aplicado numa rede de 100 volts, mas a força contra a eletromotriz é só 80 volts. Qual é o rendimento desse motor? Se eu estou aproveitando só 80 volts dos 100 que eu apliquei nele, claro que o rendimento é 0,8 ou 80, alto ou baixo? Alto comparado com o motor de combustão interna, que era 30%, 40% no máximo. Mas para o motor elétrico ainda está ruim. O motor elétrico pode chegar até 95%
e se for grandão e bem construído, 98% de rendimento. Certo? Boa expressão de novo. É realmente marcante. Se nós conseguirmos geração boa de energia, geração limpa, sem queimar carvão, como lá em Tubarão, aí vale a pena ter carro elétrico, certo? Porque também não adianta ter carro elétrico, mas na hora de gerar energia ficar queimando carvão, né, ou usando alguma coisa que destrua muito o ambiente. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Cara, tu pode dar uma boa avançada nessa matéria, hein? São duas? Duas. Ó, o que vocês podem fazer? Aula faixa? Ah, não, eu vou dar um tempo para respirar, prometo. Pessoal, essa já foi, né? Do volume 7, olha só. Do volume 7 da Física C, tu já pode ir até a página 59. Até a página 59 tu pode arriscar exercício. Mas deixa eu fazer um exemplo aqui, para finalizar. Só deixa eu... Tem dois caras lá fora, deixa eles voltarem, tu já pode ir automaticamente. Oi. Pessoal, pra gente empatar com a outra turma... Valeu! Eu já vou dar um tempinho pra vocês respirarem, beleza? Só pra gente empatar com a outra turma, eu peço mais 3 minutos de atenção, pra te mostrar uma coisa muito idiota. Quando eu boto um circuito, tu vê, né, cara? Eu fico puto mesmo. E sempre vai ser assim. Sempre será. O dia que não acontecer mais esse emputecimento pelo cagar e andar de um ou outro, eu pararei de dar aula. Certo? É emputecimento pelo cagar e andar de um ou outro. É assim que funciona. Mais um pra conta. Pode botar na conta. Eu adoro pagar isso aqui, cara. Como eu gosto de pagar isso aqui, cara. Olha que legal. Já virou um show. Era uma aula de merda, agora virou um show. Vai ficar quietinho agora, meu amor. Ai, que lindo, obrigado. Ai, vou sair da tua... Ah, fica à vontade. Beleza. Ô, galerinha, como eu estava dizendo, tem uma coisa muito boba para eu te mostrar aqui. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. 2 ohms, 20 volts, 30 volts, 3 ohms. Quem é gerador e quem é receptor? Depende Não depende de nada. Como é que... Tem que saber que é de baixo. Pessoal, é sempre convencional, né? O de cima e o receptor de baixo. É sempre convencional? Sempre analisando através do convencional. Vai sair os dois, não vai? Que bonito! Eu tentei aplicar um golpe e tem gente que está usando o bom senso e não decoreba. Pra cá a corrente e esse aqui a corrente é pra lá. Os dois estão se ajudando. É tudo receptor. Era uma pegadinha. Agora dá uma olhada. Basta eu simplesmente trocar as polaridades para essa corrente ser no sentido oposto. Tu concorda que essas correntes iriam se chocar? Quem ganha? Quem ganha? A de 30 é mais forte, né? Ele é o que então? É o inibidor, é o gerador. Gerador. E o mais fraco? Pronto. Aí eu perguntei pra galera, pessoal, qual é a corrente? Qual é a corrente elétrica? Cara, eu fiquei tão feliz porque teve aluno assim, ó, que falou, joga nas fórmulas. Eu tinha acabado de apresentar as fórmulas, né? Eu fiquei até arrepiado, joga nas fórmulas, eu já me empolguei. Aí o cara foi montando as fórmulas. V igual a E menos R vezes I. Essa é do gerador ou do receptor? Como é que tu sabe? O menos ele gera e retira ao mesmo tempo, enquanto o outro consome e consome. Tranquilo? Eu fiquei todo bobo, vamos ver. 30, parabéns. Menos 3. Equação do gerador. 20 mais equação do receptor. Tu consegue perceber que os polos do gerador estão conectados nos polos do receptor? Então o que eu posso dizer da DDP gerada e da DDP recebida? Que bonito, o amigo falou, são iguais, faz sentido. E já que elas são iguais, Pessoal, me explica só um pouquinho igual. 30. Já vou te explicar.
intuitivamente tu vai saber por que é igual? Peguei 2 pedaços de fio, engatei na tomada e trouxe até aqui. E aí dou uma lambida. Choque de quanto? 220 volts foi daquela tomada, né? Olha como intuitivamente tu sabe que se eu pego o fio e trago dali até aqui, a DDP não cai. O que está conectando os polos do gerador com os polos do receptor? Fio gera queda de DDP, pequenininho assim? Não, né? A gente despreza a queda de DDP, né? Então é por isso que eu estou dizendo que a OV é igual, ó. Porque... Fala. Mas eu não entendi, porque, por exemplo, você está vindo 30 de cá. Calma aí. 30 de cá e 20 de cá. Elas vão se chocar? Primeiro, olha só, tu está imaginando que o 30 volts está passeando no fio. Isso não existe. Quem passeia no fio é o I, é a corrente elétrica. Ah, tá. Beleza? Outra, aqui tem 30 volts, mas tem um cara que vai roubar um pouco de energia aqui. Aqui vai receber 20, mas vai roubar um pouco mais aqui. O fato é que o total que esse estiver entregando vai ser o total que esse estiver recebendo. Sacou? Mas bonita a tua pergunta. Agora olha só, a letra para um lado fica 30 menos 20 igual a 2i mais 3i. 10 é igual a 5i e igual a 2. Cara, eu fiquei todo bobo quando o aluno que assistiu a mesma aula que vocês assistiram se estimulou a usar a fórmula. Mas eu vou te confessar, meus queridos, que na hora de resolver um circuito que tenha gerador e receptor, eu acho muito mais legal tu simplesmente usar a fórmula sagrada dos circuitos elétricos, V igual a R. Pô, cara, se um cara tá gerando 30 e outro tá consumindo 20, qual é o DDP que sobra? Pô, e os resistores estão como aqui? Fala. Lembra paralelo, né? Mas a corrente é a mesma, né? Isso é bem perigoso. A corrente é a mesma, então é em série. Pelo amor de Deus. Não quer dizer, professor, então dane-se a equação do gerador, morra a equação do receptor. Não fala isso. A gente pode precisar da equação do gerador do receptor para ver uma eventual questão teórica. Mas na hora do vamos ver, na prática, a equação sagrada dos circuitos elétricos resolve quase tudo, meu querido. Basta uma pitadinha de bom senso. No dia do vestibular, se te perguntarem qual é a equação do gerador, qual é a do receptor, tu faz bem bonito, se for discursiva. Se só tem lá, assinarem no gabarito a corrente no circuito, faz o V igual a R vezes I, marca 0,2 e vai embora. Beleza? Vou dar 5 minutos para vocês descansarem, que vocês foram foda. Parabéns pela paciência. Mais de uma aula escutando o animal falar. Pode tomar água, pode.